Fala galera do Avança Concurso, como é que vocês estão? Tudo bem? Professor Daniel Batista está aqui com você dentro do Direitos Humanos, beleza? Estamos aqui dentro dessa disciplina que é relativamente importante para a sua prova, está localizada dentro dos conteúdos específicos. É uma disciplina, eu uso sempre essa frase, que ela vai te aprovar? Não. Mas ela pode te reprovar? Sim, por isso que você precisa estudar. Por quê? Você arrebentar direitos humanos na sua prova não necessariamente vai te garantir a sua aprovação. Mas se você perder os pontos dessa disciplina, você com certeza será prejudicado. Mas aqui com o professor Daniel Batista tem isso. Aqui você vai para arrebentar na geohistória, para arrebentar no direito administrativo, para arrebentar no constitucional, para arrebentar em tudo. Belezinha? Vamos lá então. Bora lá. Show de bola. Estamos falando do tópico, se eu não me engano é o tópico 6 do edital, eu esqueci de colocar o número aqui, mas nós estamos falando do quê? Da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, Pacto de São José da Costa Rica, ou então CADH, né? Quando nós falarmos de CADH, estamos falando disso aqui. Belezinha? Vamos lá. Pessoal, é o seguinte, você quer gabaritar questões de Convenção Americana de Direitos Humanos? Nessa aula, professor Daniel Batista, o que eu vou fazer? Eu vou trazer a você os pontos fundamentais sobre CADH, especificamente aquele que a IBFC já cobrou. O que o professor fez? Pegou todas as questões que já foram cobradas pela IBFC deste tema e trouxe a você de forma detalhada para você arrebentar. Belezinha? Vamos lá então. Simbora comigo, bora. Eu vou trazer para vocês todos os artigos que a IBFC já cobrou. Bora lá. Seguinte, primeiro aspecto que eu trago a vocês, olha lá, primeiro aspecto, pega esse bizu. Primeiro ponto que a IBFC já cobrou. Para que uma pessoa seja protegida pela CADH, galerinha, não necessariamente ela tem que morar no país. Exemplo, temos um africano morando nos Estados Unidos. Ele pode ser protegido pela CADH? Claro. Ele é uma pessoa humana, ainda que ele não faça parte da América, né, ele seja do continente africano ou qualquer outro, Ásia, Oceania, enfim, ele poderá ser protegido pela CADH. Grave, IBFC já cobrou. Outro ponto, a CADH ela não exclui outros direitos. É o seguinte, CADH não fala assim, esses são os direitos, eles estão excluídos os direitos da DUDH. Não, estão excluídos os direitos da Declaração de Pequim. Claro que não. Ela não exclui outros direitos, tá bom? Outro ponto. A prisão civil, a prisão por dívidas, né, a prisão civil, ela é proibida. Aí grave o seguinte, no Brasil, hoje em dia, tem prisão civil? Tem. Qual? Pensão alimentícia. Mas, tenha isso em mente. Na Constituição ainda consta a prisão do depositário infiel. Está dentro da Constituição, de forma escrita, mas não se aplica mais, tá bom? Decisão do STF, aplicando a CADH, não existe no Brasil mais a prisão pelo depositário infiel, ainda que tenha na Constituição. Hoje, prisão civil é somente por dívida, ou melhor, prisão civil é somente em caso de pensão alimentícia. Outro ponto, esse daqui pegou muito aluno que não se preparou com o professor Daniel Batista, né? Porque se tivesse preparado não tinha errado. É o seguinte, a CADH, nós temos aqui, deixa eu jogar aqui. Nós temos a piramidezinha. Aqui nós temos a Constituição e as emendas constitucionais. Aqui nós temos as leis comuns. E aqui nós temos as normas supralegais. O que são normas supralegais? Galerinha, são normas, olha aqui, que estão abaixo da Constituição, mas estão acima das leis comuns. Um tratado, quando ele é de direitos humanos, quando ele é aprovado pelas duas casas, em 2 turnos, por pelo menos 3/5 dos votos, ou seja, 2, 3, 5, 2 casas, 2 turnos, 3/5 dos votos, eles são equivalentes às emendas constitucionais. Todavia, a CADH ela não foi aprovada nesse formato. Então, ela não é equivalente à Constituição. Todavia, ela também não é equivalente às leis comuns. Ela está acima da lei
mas também está abaixo da Constituição. Então o caráter dela é supralegal. O que significa supra? Acima. O que significa legal? Acima da lei. Belezinha? Um caráter supralegal, portanto, significa que está acima da lei, mas está abaixo da Constituição. Bora lá então. Primeiro artigo: obrigação de respeitar os direitos. O que o artigo 1º traz aqui para nós? Os Estados-partes. Quem são os Estados-partes? Aqueles que assinaram a Convenção. O que eles fazem? Eles se comprometem, ou seja, eles dizem que vão fazer. O quê? Respeitar os direitos, respeitar as liberdades, nela reconhecidos. Reconhecidos onde? Na Convenção. Além disso, eles vão garantir o livre e o pleno exercício de toda pessoa. Então, galerinha, toda pessoa que estiver no âmbito da CADH vai ser livre e vai ser plena, tá bom? A CADH, ela se compromete aqui a não discriminar ninguém. Seja por raça, cor, sexo, idioma, religião, opiniões políticas. Galera, independentemente de onde a pessoa veio, da origem, do quanto de grana ela tem, de onde ela nasceu, enfim, todas essas pessoas têm direito a quê? Direito humano. Todas elas possuem o direito de serem consideradas como seres humanos. Olha aqui, ó. Para os efeitos dessa convenção, quem que é pessoa? Pessoa é igual a ser humano. Ser humano é igual a sujeito de direito. Maravilha! Como o professor Daniel Batista, não tem crise, só tem aprovação. Artigo 3. Lembrando, estou trazendo os artigos que já foram cobrados pela IBFC. Artigo 3. Direito ao reconhecimento da personalidade jurídica. O que é isso? Toda pessoa tem direito ao reconhecimento da personalidade jurídica. Vou trazer para você aqui. Galerinha, antigamente, escravo, por exemplo, não era pessoa, ele era um objeto. Um objeto. Portanto, um objeto ele pode ser comercializado. É meu, é seu, é meu, é seu. Hoje em dia não. Desde que a escravatura foi abolida e que convenções como a CADH começaram a surgir, as pessoas elas deixaram de ser objeto para serem consideradas como pessoas. Então, quando você cria ali o seu CPF, tá bom? E mesmo antes do CPF, você já tem ali uma personalidade. Existem, portanto, direitos da sua personalidade. Maravilha? Top demais. Show de bola. Vamos na andamento. Artigo 4, que é importante também. Direito à vida. Opa, galerinha do céu. Esse aqui é um dos mais importantes. Esse daqui é um dos mais importantes. Vamos lá. Toda pessoa tem direito a quê? Que seja respeitado a sua vida. Que a sua vida seja respeitada. Esse direito, qual direito? Da vida? Deve ser protegido por quem? Pela lei. Desde quando? Desde a concepção. Então, desde que a criança está, olha aqui, ó, no ventre. Pessoal, quem está dizendo isso é a CADH, tá bom? Desde que a pessoa está no ventre, ela já possui direito à vida, tá bom? Esse direito não pode ser privado arbitrariamente. Então, eu não posso, de forma arbitrária, tirar a vida de alguém. Essa vida é dela e deve continuar com ela, se tudo permanecer da forma, né, dentro dos parâmetros legais. Beleza? Sabe qual é o ponto importante aqui? Ó? A Constituição brasileira proíbe a pena de morte? Proíbe. Pena de morte só em caso de guerra declarada. A Convenção Americana dos Direitos Humanos proibiu a pena de morte? Não. Não, 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 não. A pena de morte não é proibida pela Convenção Americana dos Direitos Humanos. Olha o que ela fala. Nos países que não houverem abolido a pena de morte, então olha aqui, país, se você não abolir a pena de morte, então vamos lá, o país X, ele tem pena de morte. O que a Convenção Americana fala? País X, você tem pena de morte aí? Aí ele fala, tenho sim. Olha, você só pode aplicar ela em casos de delitos graves. Você não pode colocar pena de morte em caso da pessoa jogar lixo no chão. Isso não pode acontecer. E além disso, deve ser prolatada, ou seja, deve ser emitida uma sentença final, tá bom? Essa sentença deve estar em conformidade com a lei. Você não pode ficar matando as pessoas assim do nada, não. Tem que seguir um procedimento, tá bom? Além disso, essa pena, ela tem que ser estabelecida antes do delito.
Portanto, princípio da anterioridade. Você não pode ter um crime, aí o cara pratica o crime, aí depois você cria pena de morte, quer enfiar a pena de morte no cara. É claro que não, princípio da anterioridade, beleza? Você não pode, olha aqui, ó. O que a convenção fala? Estado X, você tem 1, 2, 3 crimes de pena de morte, né? Que vai gerar pena de morte. Tá bom. Então, você fica só com esses 3. Você não pode estender a sua aplicação aos delitos aos quais não se aplica. Você não pode falar, não, ela vai se aplicar a esses aqui, mais a esse, mais a esse, mais a esse, mais a esse. Não. É só aqueles delitos que estão previstos. Aí, o que ela fala ainda? País Y, você tem pena de morte? Aí ele fala, eu tinha, não tem mais. Ah, você tinha, não tem mais? Então você não vai ter mais também não. E não vai, se você tirou, você não pode voltar. Ou seja, se o país ele tem pena de morte, beleza, pode continuar. Só segue a lei, tem que seguir a lei, respeitar o princípio da anterioridade e respeitar o devido processo legal. Agora, se você tirou a pena de morte, você não pode voltar a ter. Simples assim. Beleza? Maravilha. Aí o país X, que tem pena de morte, fala assim, eu quero aplicar pena de morte aos crimes políticos, aqueles crimes comuns que têm relação com os políticos, aqueles que têm relação com ali a questão administrativa. Aqui a convenção fala, não. Pena de morte não pode em caso de crimes políticos. Não pode. Beleza? Grava isso aqui. Pode e já foi cobrado. Vamos lá. Aí o país X tem pena de morte, né? Aí ele fala assim, olha, eu tenho pena de morte, mas eu quero aplicar a pena de morte a uma pessoa que quando praticou o crime tem menos de 18 anos. Não pode não. Você não pode aplicar pena de morte a uma pessoa que quando praticou o crime era menor de 18 anos. Pode não. Ah, mas e pessoa maior de 70? Velhinho. O mais novo eu não posso. Mas e o velhinho posso? Não. Mais de 70 não pode. Cuidado, que ela pode jogar outra idade. São 70 anos. Grife o seu material, tá bom? E mulher? Pode? Pode. Ela só não pode estar grávida. Professor, então pode aplicar pena de morte à mulher? Pode. Ela só não pode estar em estado de gravidez. Fique ligado, aqui o bizu ele é certo, tá bom? O bizu aqui ele é muito direcionado para você. Beleza? Professor, mas a pessoa que ela é condenada à pena de morte, ela não tem direito nenhum. A convenção não traz direito nenhum para ela. Traz, é claro. Essa pessoa, ela tem direito a solicitar anistia. E que é anistia? Se refugiar em outro país. Ela pode também pedir ali o perdão, o indulto. Ela pode pedir a troca da pena, a comutação. E eles podem ser concedidos? Sim, eles podem ser concedidos. Essa pessoa tem o direito de pedir. Beleza? Ela tem o direito de pedir. Não quer dizer que vai acontecer, mas ela pode pedir. Vamos lá. Não se pode executar a pena de morte enquanto esse pedido estiver pendente de decisão. O que é isso? A pessoa que está condenada à pena de morte, ela tem algum direito? Tem. Ela pode pedir comutação de pena, ela pode pedir anistia. Vai ser garantida? Não sei. Mas até ser julgado aquele pedido, não pode realizar a pena de morte. Então a pessoa está lá, está na fila da morte lá, para até ela fez um pedido de anistia. Está esperando, vai demorar 5 dias. Dentro desse prazo, pode executar a pena de morte? Não. Espera o pedido. Vai que o pedido é favorável. Vai que aquela pessoa está no dia de sorte dela. Beleza? Maravilha. Bora para o artigo 5? Show de bola. Declarações universais assim, convenções, elas não possuem o quinto, sexto, sétimo. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Bora lá. Primeiro ponto aqui, direito à integridade pessoal. Vamos lá. Toda pessoa tem direito que se respeite a sua integridade física, psíquica e moral. Professor, IBF, você já cobrou? Cobrou. Vai continuar cobrando? Vai. Por quê? Tem gente que ainda não estuda com o professor Daniel Batista, ainda erra. Isso aqui é importantíssimo, beleza? Físico, mental e moral. Próximo ponto, esse aqui cai demais e muito bobo, erra.
Por quê? Porque é simples. É só se preparar aqui com o professor Daniel Batista, olha aqui, ó. Ninguém deve ser submetido à tortura, nem a pena cruel, nem a trato cruel, nem trato nem pena desumano, nem trato nem pena degradante. Quando a pessoa, olha aqui, ó, vocês precisam saber disso, porque vocês vão trabalhar onde? Na penitenciária. Quando a pessoa está privada de liberdade, ela deve ser tratada com o quê? Com respeito, com dignidade, beleza? Pelo menos é o que está escrito, né? O que vai acontecer lá, vocês verão, beleza? Show de bola. Aqui, ó, o que cai muito? Costuma jogar exceção. A pessoa só pode ser torturada se ela for condenada por crime hediondo. Não, pessoal, não tem exceção. Não tem exceção. Aqui, ó, fundamental. A pena não passa da pessoa do condenado. Então, eu fui condenado a um crime de homicídio. Eu morri. O meu filho pode ser preso no meu lugar? Não. O que pode acontecer aqui, de acordo com a Constituição, é repassar a questão da multa, né, da reparação do dano. Mas isso é no direito constitucional. Aqui não. Beleza? Galera, aqui é importante, ó. Isso aqui cai para vocês. Processados, ou seja, os presos temporários, eles devem ficar separados dos condenados em definitivo. Salvo em circunstâncias excepcionais, tá bom? Salvo em circunstâncias excepcionais, tá bom? E também ser submetido a tratamento adequado à sua condição de pessoas não condenadas. Então, aqueles que são temporários, eles devem ficar, em quase todos os casos, separados dos condenados. E eles também precisam ser tratados de forma adequada. Se é temporário, trata-se como temporário. Não vai tratar o cara como se ele já fosse um condenado definitivo. Tá bom? Peraí, deixa eu sair aqui. Show de bola. Vamos lá? Próximo ponto. Bora comigo. Os menores, quando eles puderem ser processados, então assim, nos casos, de acordo com a legislação de cada país, eles devem ficar separados dos adultos. E o tribunal deve ser especializado, não deve levar ele para um juiz comum. Tá certo? Isso tem que acontecer de forma rápida. Grave isso, galerinha. Preso definitivo fica separado do preso temporário, salvo em circunstâncias excepcionais. O mundo tá acabando. Beleza? Aí nesse caso aí pode sim ficar junto. E esses presos temporários, eles devem ser tratados como presos temporários. Não pode ficar jogando o cara como se ele fosse um preso definitivo. Maravilha? Top demais. Além disso, os menores de idade, quando eles puderem ser processados, eles devem ficar separados dos adultos. E devem ser julgados por um tribunal especializado. Em um prazo rápido, beleza? Em um prazo célere. Ademais, olha aqui, que é importante para vocês. As PPL, penas privativas de liberdade, qual que é a finalidade delas? Reformar e readaptar socialmente os condenados. Então aqui, ó, são 2 pontos, né? É prevenir, reprimir e também ressocializar. Belezinha? Artigo 6, que é importante, ó, escravidão e servidão. E aí, galerinha, escravidão é permitida? É claro que não. É claro que não, galera. Ninguém deve ser submetido à escravidão, nem servidão. Além disso, tráfico de escravos é permitido? É claro que não. E tráfico de mulheres? Claro que não. Professor, mas aqui tem exceção, né? Claro que não. Não tem exceção, não. Não existe exceção alguma, tá bom? Ó, fica ligado nessa informação, tome cuidado, beleza? Tome cuidado. Não existe exceção aqui neste aspecto, beleza? Top demais. Bora lá. Ninguém deve ser constrangido a executar trabalho forçado ou obrigatório. Nos países, ou seja, tem países que a pena privativa de liberdade ela é acompanhada de trabalhos forçados. Essa disposição não pode ser interpretada no sentido de que proíbe o cumprimento da dita pena, imposta por juiz ou tribunal competente. O que está falando aqui? O que o artigo 6.2 fala? Olha, países, em regra, o trabalho forçado ele é proibido. Você não pode forçar as pessoas a trabalhar.
Todavia, sabe-se que, não no Brasil, aqui não leve como se fosse o Brasil, leve de forma ampla. Todavia, sabe-se que em alguns países existem alguns crimes nos quais a pena ela é acompanhada de trabalhos. Aí a convenção fala o seguinte, olha, ei, você não vai interpretar a convenção aqui contrária à lei. Então, não pode, via de regra, ter trabalho forçado. Mas se a legislação do país, ela estabelece que existe um crime, que a pena dele é junto com o trabalho, esse trabalho pode ser executado. Ele pode ser executado? Pode. Todavia, olha aqui, ó, é claro que esse trabalho, ele não pode afetar a dignidade, nem a capacidade física e intelectual do preso. Beleza? Então, trabalho forçado, em regra, é proibido. Mas e se a legislação trazer uma pena que tem relação com o trabalho? Beleza, pode executar, tranquilo. Pode cumprir essa pena. Não precisa rasgar a legislação. Mas esse trabalho, ele não pode afetar a dignidade, né, a capacidade física e intelectual desse recluso. Aí o que a legislação traz aqui? Ó? O que a nossa convenção faz? Ela traz alguns tipos de trabalhos que não são considerados forçados. Primeiro exemplo, aqueles trabalhos comuns exigidos de uma pessoa reclusa. Ou então aqueles trabalhos recomendados, estabelecidos pelo Poder Judiciário. Serviços comuns, executados sob vigilância e controle das autoridades, e os indivíduos que os executarem não devem ser postos à disposição de particulares, companhias ou pessoas de caráter privado. Vou dar um exemplo para vocês aqui. O que esse artigo está falando? Sabe o que ele está falando? Pessoal, o preso está lá preso, né? Ele é proibido, por exemplo, de lavar banheiro? Claro que não. É claro que não. Isso aí é um trabalho e um serviço normal. É normal. O cara está ali preso, ele pode lavar o banheiro dele, em alguns casos deve lavar. Beleza? Ou então, vamos supor que o juiz condene a pessoa à prestação de serviços. Aí o malandro fala assim, não vou prestar serviço. A Convenção Americana de Direitos Humanos fala que eu não posso trabalhar. Aí o juiz falou, você não terminou nem a segunda série, você quer falar de Convenção de Direitos Humanos? Você não leu lá o artigo 6.3 não? Com o professor Daniel Batista? Aquelas resoluções formais trazidas pela autoridade judiciária, elas não são consideradas trabalho forçado. Você não aprendeu isso não? A única coisa que eu tenho que fazer é te vigiar, te controlar, eu tenho que fazer isso, tá bom? E eu não posso colocar você para prestar serviço para particulares, nem para companhias, nem para pessoas jurídicas de caráter privado. É a única coisa que eu tenho que fazer, o resto eu faço qualquer coisa. Belezinha? Desde que se respeite, claro, a dignidade do preso. Maravilha? O que mais que não se considera trabalho forçado? Serviço militar. Aí o moleque lá de 18 anos já tá louco para não trabalhar, só quer jogar videogame e fala, não posso prestar serviço, porque é um trabalho forçado. A convenção fala, mentira, serviço militar não é considerado trabalho forçado. O que mais? Em caso de perigo ou calamidade. Exemplo para vocês, Rio Grande do Sul. Ali, se por algum motivo o Estado obrigasse as pessoas a ajudarem as outras pessoas a se salvarem, seria trabalho forçado? Não. Seria sim para salvar vidas, porque estava vendo uma situação de perigo e de calamidade. Beleza? Maravilha. Próximo ponto. O trabalho é o serviço que faça parte das obrigações cívicas normais. O que é isso, galera? Tem exemplo. Mesário. Você foi convocado para ser mesário nas eleições. Isso faz parte de uma obrigação cívica, não trabalho forçado. Por isso que não constitui trabalho forçado. Maravilha? Top demais. Vamos então para o artigo 8, nosso querido artigo 8. Aqui o que é fundamental vocês entenderem. Leitura. Façam a leitura reiterada da Convenção Americana dos Direitos Humanos. O nosso edital, ele estabelece que é do artigo 1 ao 32. Não leia o 33, é 1 ao 32. Realizando a leitura exaustiva desses artigos, assistindo e reassistindo essa aula, você pode jogar no acelerado, pode diminuir a velocidade, pode fazer o que você quiser. Assistindo e reassistindo, você gabaritará a Convenção Americana dos Direitos Humanos. Se você tiver alguma dúvida,
Pode entrar em contato, seja no Instagram ou até mesmo no WhatsApp, que eu passei na primeira aula, tá bom? Vamos ver aqui o artigo 8º. Maravilha. Vamos ver aqui o artigo 8º, o que ele traz para nós. A Convenção Americana, nós faremos ela em 2 aulas diferentes, tá bom? Para dar tempo de falar tudo. Bora lá. Toda pessoa tem direito a ser ouvida. Então a pessoa tem direito de ser ouvida. Direito de audiência, né? Com as devidas garantias. Você não vai ouvir a pessoa esculachando ela. Tem as garantias. E o prazo tem que ser razoável. Imagina se dá o direito de uma pessoa falar e você fala, não, daqui 10 anos você vai falar. Não pode, galera, tá bom? O prazo tem que ser razoável e também o momento do depoimento tem que ser um prazo razoável. Quem que vai ouvir essa pessoa? Um juiz ou um tribunal competente. Você não vai jogar um Zé Ninguém lá, tem que ser alguém que seja competente, que tenha a responsabilidade de fazer aquilo, tá bom? Esse tribunal ou juiz devem ser independentes. Eles devem ser imparciais, tratar todos de forma legal, de forma justa e impessoal. Esse juiz ou esse tribunal, eles devem ser estabelecidos anteriormente por lei. Ou seja, é vedado o tribunal ou o juízo de exceção. Você não pode criar um juiz ad hoc, ou seja, um juiz só para um ato, só para punir uma pessoa. Tem que ser estabelecido anteriormente, tá bom? Professor, isso só vale em acusações penais? Não. Vale em acusação penal, mas também em ações que visam discutir direitos e obrigações civis, trabalhistas, fiscais, tributários, ou então de outra natureza, beleza? Então, o direito de audiência, o direito de um juiz responder o seu caso, o prazo vale tanto para acusações penais, mas também vale para processos civis, administrativos, tributários, trabalhistas, enfim. Certo? Aqui, galera, um artigo que é fundamental para vocês. Presunção de inocência. A presunção de inocência, ela faz com que uma pessoa acusada de delito tenha direito a que se presuma a sua inocência, enquanto não se comprovar a sua culpa, dentro do direito. Durante o processo, durante toda a tramitação do processo, a pessoa vai ter algumas garantias mínimas. Quais sejam essas garantias? Primeiro, direito a um tradutor e direito a um intérprete, caso ela não compreenda ou não fale o idioma. Professor, aí tem que pagar, né? É claro que não. Gratuito, não paga. Beleza? Então, tradutor ou intérprete, se ela não compreender a língua. Esse tradutor ou intérprete vai ser gratuito, tá bom? Além disso, estou sendo acusado de algo, eu tenho o direito de ser comunicado previamente. E também de forma pormenorizada. Eu tenho que saber do que me estão acusando. Como é que eu vou me defender se eu não souber? Maravilha? Beleza. Além disso, depois que eu já sou comunicado, o que eu preciso? Eu preciso de tempo. E eu preciso dos meios necessários para preparar minha defesa. Então eu preciso de ter tempo e eu preciso de ter os recursos. Se esses recursos estiverem faltando, o Estado é obrigado a me fornecer. Tá bom? Beleza. O que mais aqui que o acusado tem? Ele tem o direito de se defender. Pode ser pessoalmente, ele mesmo fazer a defesa dele? Pode. Aí vamos supor que ele não quer fazer a defesa dele. Ele pode escolher um defensor? Pode. Ele pode se comunicar com esse defensor? Pode também. Mas vamos supor que ele não queira fazer a defesa pessoal. Que ele não queira escolher um defensor da escolha dele, ou ele não possa, né, financeiramente. O que vai acontecer? Ele vai ser assistido por um defensor público. Ele pode renunciar a esse direito? Não, ele não pode. Ou ele escolhe, ou ele mesmo faz a defesa, ou ele paga um advogado, ou então ele aceita o defensor público. Tem 3 opções, certo? Maravilha. O que mais a defesa tem? A defesa pode fazer perguntas para as testemunhas? Pode, claro. E se a defesa quiser que se compareça alguma testemunha, ela pode solicitar? Pode. E se ela quiser que compareça algum perito? Pode? Pode também. E se a defesa quiser, por exemplo, que compareça ali no local o policial que fez a prisão? Pode. E o policial penal que fez a condução? Pode também. Claro que pode, não tem problema algum. Beleza? O que mais direito tem aqui pra gente finalizar?
A pessoa ela é obrigada a depor contra si mesma? Não. Nemo tenetur strategere. Princípio de que ninguém é obrigado a produzir provas contra si. Beleza? Maravilha. Show de bola. Além disso, tem o direito de recurso? A pessoa pode recorrer? Não concordei com a sentença do juiz. Posso recorrer? Pode. Não concordei com o acordo do Tribunal Superior. Posso recorrer? Pode também. O acusado confessou. Só que ele confessou por tortura. É válida essa tortura? Claro que não. A confissão, ela só é válida se for feita sem coação de nenhuma natureza. Beleza? Professor, fui absolvido por uma sentença, né, que transitou em julgado. E a sentença, ela me absolveu porque não tinha provas alguma. Não surgiu provas nenhuma mais. Pode ser processado de novo pelo mesmo fato? Claro que não. Se não tem prova, por que você será processado? Isso é o que nos garante o artigo 8, inciso, 8.3, vamos colocar assim. Ou melhor, 8.4, né? O ponto 3 é a confissão. Aqui nós estamos falando do ponto 4. Maravilha? E por último, estabelece que o processo penal deve ser público. Ele não pode ser privado. Só será privado quando houver interesse da justiça. Caso, por exemplo, de estupro, casos que envolver criança, nesses casos mais sensíveis, haverá o processo em segredo de justiça. Tá bom? Vamos dar um corte rápido. Na próxima aula nós finalizaremos a Convenção Americana dos Direitos Humanos com muita qualidade. Você arrebentará na sua prova. Não se esqueça, faça a leitura. A leitura ela é de fundamental importância. Fechou? Tamo junto. Reconhecemos a nossa dependência do Senhor.